Quando a gente ouve falar sobre alienígenas, pensamos em seres baixinhos, com pele cinza, olhos grandes e negros e braços longos. Mas pelos relatos que a mídia publicou ao longo dos anos, eles não são os únicos. Vamos falar sobre uma espécie que aparece em desenhos e cavernas, os reptilianos. Você sabe como são determinados os graus de contato com alienígenas? Quem são e de onde vêm os reptilianos? Vamos falar de contatos com esses seres com seres humanos que foram relatados, sobre um filme dos anos 80 que conta sobre uma invasão alienígena. E será que eles estão entre nós? Ficou curioso? Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e principalmente recomende os nossos vídeos para quem você acha que pode curtir. Então, curiosos, vamos lá se aprofundar nesse mistério? Solta a vinheta, editor! Antes de a gente falar sobre alienígenas, vamos falar sobre a classificação dos contatos imediatos. Os contatos imediatos são divididos em primeiro grau, quando a pessoa vê o objeto voador até 180 metros de distância. De segundo grau, esse é quando tem alguma interferência física, tipo mudança de temperatura, vegetações amassadas, coisas assim. De terceiro grau, quando a pessoa vê o objeto voador e quem está dentro dele. De quarto grau, quando a pessoa, além de ver, é levada para dentro da nave. Os famosos casos de abdução alienígena. Existem os outros graus de contato, mas vamos nos concentrar nesses 4 para continuarmos com o vídeo. Mas antes de continuar, você conhecia essa numeração de contatos imediatos? Escreve aqui nos comentários pra gente. Continuando, o que mais vemos na mídia é relatos dos contatos imediatos com os Greys, os baixinhos e cinzentos, e muito pouco sobre outros tipos de extraterrestres. Mas desde os anos 50, outras espécies são relatadas e uma que causa mais espanto e terror são os reptilianos. Apesar de alguns pesquisadores de fenômeno OVNI já terem determinado a sua aparência através de depoimentos, nunca, nem mesmo os alienígenas Greys, tiveram uma foto ou uma imagem tirada até o momento. Bem, não que tenha saído na mídia, mas o que se sabe sobre esses seres? Essa informação com certeza vai explodir a cabeça de vocês. Mais de 12 milhões de norte-americanos acreditam que seres reptilianos vivem entre nós disfarçados. Essa pesquisa é de 2013 e foi realizada pela agência de pesquisa de opiniões pública Public Policy Polling, ou seja, 4% de toda a população do país até essa data. A aparência deles é descrita como se fosse um lagarto ou dinossauro, pela sua pele escamosa e tom de marrom esverdeado. O tamanho variando entre 2 metros a 3, andando em pé como um ser humano. Os olhos deles seriam como os de um réptil, com uma fenda vertical no lugar da pupila arredondada. Uma imagem bastante assustadora, não é mesmo? Outra informação que rola no consciente coletivo é a de que eles podem estar disfarçados como seres humanos e estarem vivendo entre nós há séculos. É isso mesmo que você ouviu, séculos. Eles possuem a capacidade de se camuflar com a nossa forma física e se passarem por qualquer pessoa, podendo ser nosso vizinho, nosso chefe, nosso amigo e até mesmo nossos namorados e namoradas. Eles, segundo essa mesma teoria, têm sentidos aguçados, baixa pressão sanguínea, podem interferir em aparelhos eletrônicos e por essa você não esperava. Eles podem ler mentes, quase que um X-Men saído dos quadrinhos. Outra característica que aparece em alguns relatos de encontros com esses aliens são as garras que eles têm no lugar de unhas. David Icke é um escritor e palestrante inglês que se dedica desde a década de 1990 a falar sobre teorias como a de quem ou o que realmente está controlando o mundo. É um dos teóricos da dominação do mundo pelos reptilianos. Segundo ele, os reptilianos vêm do sistema solar conhecido como Alpha Draconis e a maioria de seus membros habita nosso planeta em uma gigantesca rede subterrânea de cavernas. Mas e se for verdade? Agora, vamos contar um relato surpreendente que vem ao encontro dessa teoria. Esse relato foi postado por um militar brasileiro que não quis se identificar e ele contou para um pesquisador da área ufológica. No ano de 1995, ele servia na fronteira do Brasil com a Venezuela e foi convocado para fazer parte de um pelotão que faria a exploração de rotina na selva amazônica à procura de traficantes de narcóticos que poderiam estar entrando no país através da floresta. O pelotão a qual ele fazia parte
foi deslocado para a base militar de Apiai, na Colômbia, e tinham a missão de encontrar uma caverna que poderia estar sendo usada pelos narcotraficantes para abrigo ou esconderijo de armas. Eles chegaram ao ponto de infiltração num helicóptero Sikorsky CH-54 e depois de 5 horas de caminhada pela mata, eles chegaram ao local que parecia uma entrada de uma caverna. Só que a rocha estava escavada de uma maneira muito precisa, pois parecia concreto polido. Eles colocaram dispositivos de bombas na entrada e os programaram para serem detonadas via sinal infravermelho. Eles entraram e aproximadamente a uns 150 metros dentro da caverna, eles começaram a sentir náuseas e dificuldade para respirar. O tenente que comandava a operação puxou um aparelho e apontou para dentro do túnel. Depois pediu para que eles colocassem máscaras para poderem seguir em frente. À medida que eles entravam, cada vez mais fundo no local, iam encontrando animais mortos e alguns corpos em avançado estado de decomposição de pessoas que pareciam ser de algum exército e que haviam trocado tiros com um outro grupo, pois havia sinal de tiros nos corpos. De repente, o tenente fez um sinal para que eles parassem e ficassem quietos e abaixados. De onde eles estavam, eles podiam ver uma plataforma de metal suspensa no ar com gaiolas de algo que parecia de ferro, e no seu interior estavam homens, mulheres e crianças que choravam, e essa plataforma estava guardada por umas 4 pessoas. A cena foi desconcertante para ele, mas o responsável pelo comando fez sinal para que ele ficasse quieto ou eles iriam morrer. Segundo o relato dele, abre aspas, foi quando vi os soldados que guardavam a plataforma. Creio que a visão dos demais foi a mesma, quando vimos 4 seres monstruosos, muito fortes e bem estranhos, que se pareciam com lagartos, com o corpo em formatos humanoide. Mediam uns 2,5 metros de altura, tinham cabeças grandes, orelhas pontudas e olhos alaranjados. Usavam uma espécie de colete colado ao corpo, um cinto largo de compartimentos e braceletes que pareciam aparelhos de celular, e portavam objetos similares a um fuzil, só que maior e de forma anatômica. Um era mais escuro que os outros, mas todos com uma espécie de escama ou couro parecido com pele de lagarto, um tom esverdeado com marrom. Nesse momento, um deles olhou para o túnel onde estávamos. O sargento fez o gesto de quietos. Fiquei acelerado, pois eles poderiam nos descobrir. Um deles começou a olhar na direção do pelotão, mas as sombras os escondia. Nesse momento, ele observava tudo por um binóculo, mas começou a sentir um mal-estar, uma dormência na testa, até que o sargento, percebendo o que estava acontecendo, tirou um aparelho parecido como uma cinta de metal e distribuiu para todos colocarem nas suas cabeças, já que os componentes do grupo estavam visivelmente agitados. Pelo binóculo, ele conseguiu ver que o grupo de seres havia se juntado para olhar na direção onde estavam, mas, como se tivessem recebido uma ordem de alguém, eles voltaram a atenção para a plataforma novamente. Todos os soldados da tropa estavam prontos para atacar aqueles seres. A tensão estava quase sólida no ar da caverna. De repente, a plataforma suspensa no ar se elevou e levou, além das gaiolas com as pessoas, os seres reptilianos para cima. O que você achou do relato desse militar? Deixa aqui no comentário abaixo. E como sempre, Hollywood explorou muito bem esse tema. A minissérie Vi foi exibida em 2 partes de 100 minutos cada uma e foi ao ar em 1983. O produtor Kenneth Johnson adaptou o romance de Sinclair Lewis e o transformou nessa série de sucesso mundial. Sem a tecnologia que temos hoje, mas com muitos efeitos práticos e muita criatividade, a série conta a chegada de seres extraterrestres ao planeta Terra. Inicialmente, eles foram tratados muito bem, até ovacionados pela população mundial, até que um grupo, que é contra a aliança dos terráqueos com os extraterrestres, descobre as intenções reais dos alienígenas, a escravização dos seres humanos e também usar a gente como alimentos. Uma das imagens que ficou marcada na série é quando a representante dos alienígenas aparece com parte do rosto com aspecto humano e a outra como um réptil. Não vou dar nenhum spoiler, mas com certeza vale muito a pena assistir. Ainda mais porque vai ao encontro de que os reptilianos não são seres pacíficos e que têm a característica de comerem carne animal, ou quem sabe, carne humana. Seu sucesso gerou uma sequência V, A Batalha Final, que continua a história original 1 ano após o fim da primeira série e deveria encerrar a história. Mas, quando se fala em Hollywood, se está fazendo burburinho, vamos fazer uma sequência.
É assim que os produtores pensam. De 1984 a 1985, foi feita a série semanal de televisão veiculada pela emissora NBC. Mas vamos falar sobre um assunto que rola nas melhores rodas de conversas dos teóricos da conspiração. Essa teoria é uma das mais antigas no mundo das teorias conspiratórias. A ideia de que os reptilianos têm a capacidade de mudar a forma do seu corpo para parecer humana. Por mais incrível que pareça, é muito difundida por pessoas que acreditam em vida extraterrestre. Segundo essa teoria, eles vivem entre nós, mas não para por aí. Vai mais longe. Eles estão em cargos estratégicos do poder e da cultura pop. Agora, vamos mostrar alguns artistas famosos que os teóricos afirmam que são reptilianos. Está preparado? Vamos lá. Angelina Jolie. Angelina teria incluído em sua lista de tarefas um plano para a dominação mundial. E sua vida tarefada como atriz humanitária, mãe e diretora de cinema não passa de um disfarce imposto pela agenda reptiliana. Imagens da verdadeira atriz já circularam na internet para alertar a população do perigo iminente. Até tem um vídeo, vamos deixar claro que a gente não sabe se é real, no qual as pupilas dos olhos dela mudam para um formato de fenda numa entrevista. Beyoncé, aparentemente, ser uma das cantoras mais famosas da atualidade não é suficiente para Beyoncé. A cantora também entrou para a lista dos lagartos espaciais que querem conquistar nosso planeta a qualquer custo. Segundo os conspiradores, a verdade sobre a cantora pode ser vista durante um show, onde ela faz um triângulo com as mãos, que é o símbolo usado pelos reptilianos. Brad Pitt, casado durante anos com a atriz Angelina Jolie. Obviamente, Brad Pitt estava por dentro de todo o esquema de dominação interplanetária. O único modo do casamento funcionar seria o ator também ser um reptiliano disfarçado. Ele ainda não foi fotografado no modo lagarto, mas alguns traços do seu corpo humano já entregam sua verdadeira natureza. Tem até uma foto do galã de Hollywood, em que a pupila do olho esquerdo se torna como se fosse a de um lagarto. Lady Gaga, a cantora norte-americana, não poderia estar fora dessa lista de celebridades pseudo-reptilianas. Desde seu surgimento na mídia, a cantora Lady Gaga sempre teve uma relação direta com coisas diferentes. E aparentemente, ela revelou os planos dos reptilianos durante uma conferência com líderes mundiais, ao dizer que enfrentamos um mal invisível que age como uma cobra ao atacar os humanos. Leigos diriam que a popstar estava se falando sobre erradicar o ódio da sociedade, mas para os conspiradores de plantão, ela estava falando sobre os planos dos alienígenas. E se você pensa que são somente artistas, não podem faltar algumas figuras públicas. Rainha Elizabeth II. O público até pode se derreter pela beleza dos netos da Rainha Elizabeth II, mas para algumas pessoas, os membros da família real não passam de répteis impostores interessados em escravizar a população. Uma aparição pública com os olhos avermelhados foi tudo o que precisou para os fãs das teorias malucas afirmarem que a vovó do príncipe Harry teria acidentalmente revelado sua aparência verdadeira. O momento foi registrado, mas há quem diga que a mudança nos olhos da monarca foi apenas uma irritação. E o que você acha dessa teoria? Deixa o seu comentário porque a gente quer saber o que você acha. Agora, saindo do mundo das teorias, o que a ciência fala a respeito disso? Vamos tocar agora numa parte mais aprofundada e menos teórica do assunto sobre extraterrestres. Até o momento, ao menos da gravação desse vídeo, o meio científico não atestou que há vida fora do planeta Terra. Isso é frustrante mesmo. Mas temos que admitir que não há uma evidência palpável de que existam seres semelhantes aos humanos em outros planetas, conhecidos no nosso sistema solar, ou os que foram analisados pelos telescópios Hubble e James Webb fora do sistema até o momento. Existe a possibilidade de haver, mas vamos lá, com muito cuidado, da vida ter se desenvolvido em alguns exoplanetas fora do sistema solar. Carl Edward Sagan, que foi um cientista planetário, astrônomo, astrobiólogo, astrofísico, escritor, divulgador científico e ativista norte-americano. Em 1966, numa entrevista ao Walter Cronkite,
falou sobre a existência de OVNIs e a possibilidade de entrar em contato com civilizações alienígenas. Nessa entrevista, ele não disse que não poderia haver vida em outro planeta que tenha as mesmas condições ideais como clima, distância de estrela onde o planeta orbita, água e carbono, mas ele afirmou que não havia nenhum registro verificado de vida fora da Terra. Você concorda com essa linha de pensamento? Também deixa aqui nos comentários. A mente humana é um terreno fértil para todos os tipos de teorias. As pessoas têm essa inclinação de buscar respostas fantásticas para situações que não tenham uma explicação dentro da sua racionalidade. Se eles estão entre nós, por enquanto, não temos certeza. Talvez num futuro próximo saberemos, mas não podemos negar que essas supostas verdades tornam o nosso dia a dia bem mais interessante. E aí, meus curiosos, o que acharam desse vídeo? E quem não gosta de uma teoria da conspiração? Se você gosta, deixa sua sugestão nos comentários que a gente vai fazer um vídeo bem explicado sobre ela. E antes de ir, deixa aquele like, compartilhe esse vídeo e até o próximo. Um grande abraço a todos. Tchau!